Boa noite, começa mais um Mais 10 Futebol Clube, eu sou o Max. Eu sou o Dariton Souza e dissemos nesse programa na sexta-feira que se Cristiano Ronaldo marcasse, teremos uma homenagem ao metrosexual Cristiano Ronaldo. Ao Max Miller, ao homem mais bonito. ele vai no telão ao fazer 2 gols com a camisa da Juventus, Max Miller. Sou lindo, muito lindo. Vamos aos destaques do Mais 10 Futebol Clube de hoje. Eu sou Dariton Souza, ele é Max Miller Costa. E vai começar mais um Mais 10, destaque para a liderança. O São Paulo voltou a ser líder do Campeonato Brasileiro. Temos resultados dos campeonatos europeus, Série B e também a final sensacional, seja pelo lado bom e pelo lado ruim, entre Cuiabá e Operário. Vamos lá, Max Miller, falando o que agora primeiramente? Futebol o quê? Vamos começar falando de futebol europeu, porque o quebra-canela na Europa voltou com tudo, né, Dário? Voltou com tudo, vamos começar falando do alemão, né, no qual no sábado a gente já tinha avisado que o Borussia, no vídeo de sábado, fala que o Borussia tinha ganhado por 3-1 da equipe do Frankfurt. Tivemos no clássico entre os Bayerns, o Bayern de Munique venceu o Bayer Leverkusen por 3-1. O Bayern líder, nenhuma novidade, só que o Leverkusen é o último colocado alemão, preocupante esse começo do Bayer Leverkusen. No jogo de destaque da rodada, entre dois times que estavam lá em cima, Wolfsburger 2, Hertha Berlim também 2. Pelo francêsão da massa, o Paris Saint-Germain tinha ganhado por 4-0, é líder, e o jogo entre Toulouse e Mônaco ficou no 1-1. Pelo campeonato italiano, Max Miller Costa, enfim, Cristiano Ronaldo marcou 2 gols. Na vitória da Juventus, por 2-1 sobre o Sassuolo, dentro de casa. Com uma ajudinha do goleiro, né, Max Miller? Uma ajudinha do goleiro. Isso mesmo. Os outros times grandes do campeonato italiano, a Inter perdeu em casa por Parma por 1-0. O Inter e Milan não começaram bem. O Milan ficou 1-1 com o Cagliari. Esse jogo também foi fora de casa para o Milan. Roma e Kiev ficaram no 2-2. E Lazio e Napoli, ambos venceram por 1-0. Napoli em casa e o Lazio fora de casa. Max, algum palpite sobre o campeonato alemão, francês e italiano até o momento? Algum comentário? Bom, nenhuma novidade, né, no alemão, o Bayern líder, já é campeão há impressionante uma campanha do Bayer Leverkusen, né? Pois é, sempre brigando pela parte de cima da tabela, começou mal esse ano. O francêsão da massa e o PSG, sendo o PSG mesmo, né, amassando todo mundo. E no campeonato italiano, destaque pro CR7. Acho que foi a estreia do Cristiano Ronaldo de fato, né? Agora é aquela história, né? Vocês despertaram a fera aí, ó. E agora começa a competição que ele mais gosta, que é a Liga dos Campeões. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Pois é. Galera, vamos falar também do espanhol e do inglês aqui. Vitória do Barcelona, que é líder isolado, 2-1 pra cima do Real Sociedad. O Real Madrid tropeçou, só ficou no 1-1 contra o Atlético Bilbao. O jogo foi lá na Cidade Basca. Atlético de Madrid também tropeçou na rodada, ficou no 1-1 contra o Eibar. E o jogo que era um jogo tipo assim, entre dois times simpáticos, Valência 0, Betis 0. Já falando da Inglaterra, os 5 gigantes ingleses venceram na rodada. Destaque para os 100% os Liverpool, que venceu o Tottenham fora de casa por 2-1, gol do Firmino, que tomou uma dedada no olho. Preocupa. O Chelsea também líder, só que perdendo o saldo, venceu o Cardiff por 4-1 em casa, show do Hazard, 3 gols. Tivemos a vitória do Arsenal fora de casa contra o Newcastle por 2-1, o Arsenal está melhorando. Manchester City 3, Fulham 0, vitória tranquila. E o grande surpresa do campeonato, o Max ainda pediu pra gente ter um pouco de paciência com o Huddersfield, perdeu em casa pro Manchester United por 2-1. Começou perdendo por 2-0, mas depois diminuiu. Max, viu algum destaque sobre espanhol e inglês ou tá dentro dos padrões? Ó, no espanhol aí o Barcelona já caminhando, né? Porque lá o campeonato é decidido nos clássicos, né? Nos clássicos Barcelona e Real Madrid, o que vai demorar um pouco ainda, porque como só tem esse grande clássico, eles jogam lá pro meio da tabela. E no campeonato inglês, o Manchester City ganhou de quanto que você falou? 3-0. 3-0. Eu tava vendo lá que o Guardiola ficou puto da vida por ter ganhado de 3-0 apenas, não ficou satisfeito e pôs o time inteiro para treinar hoje, na segunda-feira. Ou seja, não tá do jeito que o Guardiola quer ainda. O Guardiola tá putaço. Max Miller, vamos falar agora de Série B do Campeonato Brasileiro, porque 2 clássicos movimentaram a rodada do campeonato. Quais foram, Max Miller? Foi ele, Goiás e Atlético Goianiense, com a vitória do Goiás por 2-1. E o Criciúma vencendo o Avaí, certo? Por 3-2. Sim, vitórias importantes aí do Goiás, o venceu de virada o Atlético Goianiense por 2-1, ocupa agora a terceira posição. Primeiro é o Fortaleza, segundo o CSA, Goiás em terceiro
Mesmo com a derrota, o Atlético Goianiense continua em quarto, já que o Criciúma derrotou o Avaí por 3-2. Enfim, o Goiás venceu um clássico, depois de ficar tomando só sapecada. Primos goianos. O Goiás aí já na briga ali pelo primeiro lugar, junto ali com Pois é. uma CSA, Fortaleza. Bom, Abriu o olho, hein, É galera? um time tradicional, né? Chega Tradicional. O forte. Goiás faz tempo que tá na Série B, né? Tá na hora de voltar pra Série A, o Goiás. Galera, vamos falar agora de Brasileirão Série A, porque Max Miller, alguém voltou à liderança do campeonato. Segue o líder, ou segue o novo líder, ou o antigo líder. Mas antes disso, vamos começar falando de Ceará 2, Vitória 0. O vozão de Lisca doido. Lisca doido, queremos você aqui, Lisca doido. Queremos você aqui. Tá fazendo jus ao nome aí de ser um treinador, futuro treinador da seleção. Venceu por 2-0 e assassinou o Vitória, que estava vindo bem de uma campanha boa com o Carpegiani, e o Ceará venceu. O Ceará só não saiu da zona do rebaixamento, já que seria uma coisa sensacional pelo que o Ceará vem fazendo, né? Porque a Chapecoense venceu o Inter, porque a gente vai falar no final do canal, no final do programa. Só que, com essa vitória do Ceará, mostra que o Ceará tá na briga forte para fugir do rebaixamento. O Lisca doido mudou tudo lá. Falando em times que estão na zona do rebaixamento, a situação do Paraná Clube é melancólica. O time pegou o time reserva do Grêmio, como já era esperado. O Grêmio venceu por 2-0 com o time B, com o time C, não sei. E o Grêmio tá lá, ainda sonhando com o título brasileiro. 2-0, com a cabeça lá no Atlético Tucumã. Mais importante que o Grêmio fez o dever de casa e venceu. Max Miller, vamos falar agora dos jogos de domingo antes de falar dos clássicos. Domingo tivemos jogos no Engenhão. Max Miller, Botafogo Pois é, venceu? teve Botafogo 1, América 0. Botafogo deu uma subidinha na tabela. Botafogo que tava meio capengando ali, namorando a zona do rebaixamento. Respirou, né? E deu uma respirada por enquanto. Próximo jogo, Dariton. Outro carioca da rodada foi o Fluminense, que com muitos erros defensivos e o Atlético Paranaense passar. Foi aquele tornado, o Atlético Paranaense. Furacão, foi o Furacão. 3-1, mas o Não destaque foi do o jogo. Furacão Florence, foi o Furacão Paranaense. Boa, moleque. O grande destaque do jogo foi um lance que aconteceu no segundo tempo. O Atlético Paranaense ganhava de 2-0. E o cara que jogava no Palmeiras, eu já fugiu o nome dele agora, ele deu uma caneta no cara do Fluminense. E tentou por cobertura, cara. A bola bateu na trave. Aquele famoso gol que é um castigo não acontecer. Mas quando aquele gol que o Pelé tentou no meio de campo e não aconteceu. Pois é. Mas mesmo assim o Fluminense chegou a diminuir e fez 2-1, mas o Atlético Paranaense foi lá e fechou o caixão pra 3-1. Pois é, agora vamos falar de Bahia 1, Palmeiras 1. Pô, Bahia, pelo amor de Deus, Bahia, você tava ganhando o jogo, Bahia. O que aconteceu, O Bahia? empate foi bom pro Palmeiras, mas... Cara, o empate foi bom pelo seguinte. O Palmeiras, tudo bem, o Palmeiras tá brigando pelo título também, que o Palmeiras tá sim brigando pelo título. Mas, se você for ver, pro Bahia foi péssimo, porque tava ganhando, jogando em casa. Joga com o time misto do Palmeiras, difícil. joga com o time misto do É Palmeiras. um jogo difícil, né? Tanto pro Bahia quanto pro Palmeiras, mas mais pro Palmeiras e tal. Mas o Bahia vacilou, abandonou os 3 pontos. Felipe Melo fez o gol do empate, né? No gol palmeirense foi o Felipe Melo que marcou, de cabeça. E o Palmeiras continua a 3 pontos agora do novo líder São Paulo. Não tanto o novo líder assim. E aí continua sonhando com o título brasileiro. Acho que a cabeça do Palmeiras está lá na Libertadores e quem sabe lá na Copa do Brasil. Galera, vamos falar também do Coringão. O Corinthians venceu por 2-1 de virada o Sport. Começou mal no primeiro tempo, sonolento o Corinthians. Viu o Sport fazer 1-0 com gol de pênalti do Broncador. Mas no segundo tempo, com um belo gol de Jadson, que segundo impressões parece que tinha jogadores impedidos. E depois virou com o lateral Danilo Avelar. Algum comentário sobre a primeira vitória de Jair no comando do Corinthians? O gol que ele fez lá, minha avó fazia. Minha avó que já não está entre a gente. Qual, do Jadson ou do Danilo? Do Danilo. Ah, Ele tá. só encostou assim, foi aquele golzinho. Corinthians ali sonhando ali, quem sabe, com o G7, torcendo pro time ali de cima, Pois. quem sabe ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil. É o que o Corinthians espera. Galera, vamos falar agora dos clássicos que aconteceram. Foram 3 clássicos na rodada, né? Vamos ter que falar a respeito disso. Pois Só que, gente, foram clássicos xoxos. Semana passada os clássicos foram bons. Esse final de semana foi sonolento. Cara, como que ele pode falar que os clássicos foi chato se no Maracanã teve Vasco 1, Flamengo 1, teve de tudo no clássico. O jogo foi em Teve de Brasília. O tudo. primeiro jogo foi em Brasília. Pois é, eu Lá errei. no Elefante, quer dizer, no estádio lá do Mané Garrincha, em Brasília. E o jogo ficou 1-1. O Vasco tá na frente com um gol esquisito lá, depois o Flamengo empatou com um gol contra. Pois é, e tão esquisito como eu falar que o jogo foi no Maracanã, foi a ambulância não funcionar.
E os jogadores terem que dar aquela mãozinha. Coisas que acontecem no futebol brasileiro, né? Jogador de futebol empurrar melhor, no ambulância. futebol carioca vem acontecendo umas coisas estranhas. Mesmo jogo sendo em Brasília. Quando envolve o Vasco. Quando envolve o Vasco, coisas estranhas acontecem. Muito estranhas. Próximo clássico, Dariton. Vamos falar de Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro daquele jeito de sempre, né? Que acaba lá nos mata-mata, já largou o campeonato pra lá, tá nem campeonato. Jogando Tá assim, jogando com o time B lá contra o Atlético. Ponto negativo desse jogo aí foi o Atlético Mineiro, né? Time titular, jogando com o Cruzeiro reserva, pra poder tentar se aproximar talvez dos líderes, ou então ficar ali bem na fita no G6 ali. O Atlético deu bobeira, né? Não pode empatar em 0-0 com o time reserva do Cruzeiro, né? Tudo bem que é clássico, a gente entende, mas foi um mau resultado, né, Max? Mais pro Atlético do que pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro ainda tá na Copa do Brasil, tá bem na Copa do Brasil, tá na Quartas da Libertadores, né? Mas pro Atlético que só tá no Brasileirão foi um mau resultado, foi muito mal. Foi mal. Max Miller, teve alguém que empatou fora de casa e voltou à liderança. Quem é essa primeira? Pois é, hein? O São Paulo tinha voltado provisoriamente, né? A liderança e tal. Empatou com o Santos na Vila, num jogo morno. Um jogo que alguém preferiu ficar assistindo o filme do que ver o jogo. Né, Dayton? Eu assisti a partida, né? Mas o São Paulo voltou à liderança. Não temos muita coisa que falar nesse jogo. No clássico foi fraco. Foi 0 a 0, talvez o Rodrigo teve uma chance o Santos jogou melhor no Rodrigo teve uma contexto, né? chance Talvez clara seja um de pouco fazer melhor o gol. no jogo. O São Paulo não teve chance clara. O Vanderlei não trabalhou. O Sidão, talvez devendo uma bola no susto daquela Se hora. precisasse trabalhar, soprou, o Sidão não trabalharia, deixaria entrar. Ele soprou. Certo? Ele soprou aquela bola que o Rodrigo chutou, que ninguém sabe como o Rodrigo errou aquele Pois gol. é. Se ele chuta no E Sidão, mais uma ele vez, tinha né, feito Betão? gol. Hein, árbitro? Mais uma vez terminou o jogo antes de acabar o tempo complementar, hein? Não, mais uma vez, hein? Menos, mais uma vez. Faz E parte. pra fechar a rodada, por que eu falei que o São Paulo voltava provisoriamente pra liderança? Porque o Inter jogaria hoje. Jogou hoje ou ontem, dependendo do dia que você tá vendo o vídeo. E o empate, apenas o empate, já voltaria o Inter pra liderança. Mas o que aconteceu, Dariton? Na Arena Chapecó, Nico Lopes abriu o placar para o Internacional de pênalti. Leandro Pereira, o Bananão, empatou novamente para a Chapecoense. Já no segundo tempo, aos 80, ou melhor dizendo, aos 35 do segundo tempo, pênalti para a Chape. Aliás, os dois primeiros pênaltis foram muito pênaltis, então beleza. Virada da Chape, o jogador do Inter expulso. No último minuto, pênalti em Damião, que não ocorreu, não houve pênalti, muita polêmica. Vai Damião na bola e Jandrei pegou o pênalti, lá estilo Danilo, ex-goleiro da Chape, que faleceu naquele acidente. Depois teve muita reclamação, porque o Internacional queria outro pênalti, mas foi o melhor jogo da rodada do Brasileirão, foi esse Chapecoense 2, Inter 1. O Inter que nunca ganhou da Chape lá pelo Brasileirão, perdeu mais uma, perdeu a liderança e a Chapecoense saiu da zona de rebaixamento. Max Miller, a Chape Terror tá voltando, Max Miller. A Chape Terror está voltando. Então uma coisa aqui, ó. A gente começa a zoar os times aqui, eles ressuscitam, né, Dayton? Ressuscitam, é verdade. Foi com o Vozão. Vitória, falando de Vitória. Vitória, a gente acabou com o Vitória. Os caras adoram calar nossa boca. O único que não tá dando certo é o Vasco. E o Paraná, mas a gente ainda confia neles. Vai que dá. Ainda tem torcida ainda. Vai que dá. Agora vamos falar do top do final de semana. O final de semana mais top da história é o jogo do final de semana. Foi Série B, Série C do Brasileirão. Eles já estão na B, mas ainda é a Série C. Vale título, meu amigo. É a decisão da Série C. Vale título. E o que aconteceu foi... No Paraná, Operário 3, Cuiabá 3. Um jogão, gente. Teve tudo. Ó, teve tudo. Você tem uma noção? O Operário abriu 2-0. O Cuiabá virou pra 3-2. No finalzinho do jogo, o Operário empatou e ficou no 3-3 no primeiro jogo da finalíssima da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo da volta vai sem Cuiabá na próxima semana. O que foi um jogaço, o melhor jogo do final de semana, vamos dizer assim, em relação ao futebol brasileiro, né? Esse foi a estreia de clássico, foi meia boca. Foi interessante. O pena é que no final do jogo os dois times brigaram, teve uma confusão muito ruim, né? Literalmente só triste pro futebol, depois de um jogo tão bom que nesse, o presidente do Operário ficou muito chateado, criticou os jogadores, que é uma imagem da cidade. Tomara que no jogo da volta seja um jogão e que isso não aconteça, né? E que possa sair o campeão semana que vem depois de se jogar as 3-3. É isso, Max Miller? É isso aí, esse foi o Mais 10 Futebol Clube, gente. Até o próximo vídeo. É nóis, valeu! Abraço!